Varvatos é o homem mais poderoso do mundo, mas ele detesta isso, pois as pessoas não o veem mais como um ser humano. Ele esperava mudar isso perdendo feio para mostrar a todos que era só um humano comum, mas não havia inimigos fortes o suficiente para matá-lo a essa altura. Então esse plano nunca daria certo. Além disso, ele está atormentado pela culpa por sua querida amiga Lídia, que ele mesmo matou, então decide reencarnar, pois está de saco cheio da vida atual. Contudo, caminhões ainda não existem neste mundo, então ele teve que apelar para a velha e boa combinação de corda e banquinho para dar um jeito na situação. Após reencarnar, ele renasce como Ardmir, um garoto comum do interior, mas com habilidades acima da média. E como não é mais o temido Lorde Demônio do passado, ele tem certeza de que as pessoas conseguirão se aproximar sem temer pela vida. No entanto, ele é praticamente um esquisitão, então ninguém quer papo com ele de qualquer forma. Então, ele decide tentar a sorte contra o chefe final e se aproxima de um grupo de garotas na rua. Mas a aura ameaçadora delas foi demais para sua ansiedade aguentar, então ele acaba encolhido num beco, e isso só o fez parecer ainda mais estranho. Ele está prestes a desistir e deixá-las ir, mas então se lembra que o pior que ela pode dizer é não. Então ele cria coragem e declara que quer ser amigo das garotas, mas todas elas simplesmente saíram correndo dele em pânico. Naquele dia, Art descobriu que existem muitas coisas piores do que um simples não. Art decide desabafar algumas de suas frustrações, destruindo parte do ecossistema da floresta. E um pouco depois, Art está amuado na frente de casa quando o velho Hyde vem dar uma olhada nele. Ele pergunta o que há de errado, e Art explica que não conseguiu fazer amigos, não importa o que tente, e isso está começando a deixá-lo para baixo. O velho Hyde entende que fazer amigos pode ser difícil, então ele aconselha Art que as pessoas gostarão mais dele se ele for mais gentil. E Art leva essas palavras a sério e sai para tentar fazer amigos de novo. Desta vez, ele tenta mostrar às crianças o quão legal ele é, sendo exageradamente cortês e convidativo. Mas como esperado, todos os meninos e meninas que ele aborda fogem dele apavorados. Art fica chateado de novo e decide desabafar algumas de suas frustrações cometendo um genocídio de monstros, como quem não quer nada. E depois de se acalmar um pouco, ele decide ir para casa. Mas antes, ouve a voz de uma garotinha na floresta. Ele usa magia para voar e dá uma olhada no que está rolando. E para sua surpresa, ele encontra uma garotinha na floresta lutando contra um lobo ancestral. Ele se pergunta por que ela estaria perdendo tempo lutando contra um mero lobo antigo, mas então ele percebe que ela deve estar matando monstros para aliviar o estresse, assim como ele. Depois que ela mata o lobo, ela percebe Ard a observando, e Ard não quer parecer um esquisitão de novo. Então ele se apresenta educadamente a ela, e simplesmente pergunta se ela quer ser amiga dele. Para sua surpresa, Eriana não foge imediatamente, então ele pensa que pode realmente ter uma chance aqui. Mas alguns segundos depois, Eriana grita que ele nunca poderia ser amigo dela, e sai correndo. Ard está ficando de saco cheio de tanta rejeição, então ele persegue Eriana para perguntar por que ela não quer ser amiga. Eriana corre de volta para seu pai, que por acaso é Ulhide. Mas antes que ela pudesse explicar o que aconteceu, Ard aparece, e ele fica eufórico ao saber que, como Ulhide é o melhor amigo de seus pais, isso significa que ele tem carta branca para irritá-la pelo tempo que for necessário até que ela se torne sua amiga. Irina acha que ele é um esquisito, então Ard tenta mudar a opinião dela sobre ele, contando que aprendeu todo tipo de coisa sobre ela com o pai. Tipo o fato de que ela gosta de rosas e o número exato de pintas que tem no corpo, mas isso só a faz pensar que ele é ainda mais assustador. Depois de alguns meses nessa rotina, um dia Irina está na floresta matando monstros para desabafar sua frustração. E Ard a seguiu até aqui porque ele quer passar um tempo com ela, mas Irina simplesmente foge dele como de costume. Como nada funcionou até agora, Ard tenta pensar em uma nova estratégia em seu quarto, mas naquela mesma noite, a vila é jogada no caos porque monstros estão atacando. Ard sai e está prestes a usar magia para matar os goblins, mas antes que ele tenha a chance, seu pai pula na frente dele e usa sua espada para derrubá-los. Ard pergunta ao pai por que tudo isso está acontecendo, então seu pai explica que o núcleo da masmorra está agindo de forma estranha, e monstros começaram a sair para a vila. Nesse momento, o Lyrie se aproxima correndo, e ele parece realmente preocupado porque Eriana ainda não voltou para casa. A última vez que ele a viu, ela estava correndo para a floresta. E enquanto ele diz isso, Ard percebe que ele é o motivo do desaparecimento dela, pois ela estava tentando fugir dele. Ard quer consertar seu erro, então ele imediatamente ativa sua magia de voo e parte para encontrar Irina. E tanto Ulhid quanto o pai de Ard ficam se perguntando quando Ard aprendeu a usar magia de voo. Enquanto isso, Irena foi encurralada por um grande grupo de goblins sencientes e eles estão bem pistola com ela por causa de todos os monstros que ela matou sem motivo, então eles vão fazer o que os goblins fazem. O grandão até oferece a ela a chance de chamar por ajuda para tornar isso mais divertido, mas Irena diz que não tem amigos, então não tem a quem pedir ajuda. Assim, ela desiste e começa a esperar por sua morte inevitável. Mas antes que os goblins pudessem fazer qualquer coisa, Art ativa uma mega barreira ao redor dela e os manda todos pelos ares. Ele então procede a explodir cada um dos goblins restantes até que Eriana esteja segura, e depois ele vai verificar como ela está. Mas mesmo que Art a tenha acabado de salvar, Eriana grita com ele porque ela nunca pediu a ajuda dele. Ela estava perfeitamente bem em se deixar ser morta, porque está farta de viver uma vida de isolamento e traição.
Art pode entender como ela se sente, já que ele experimentou um sentimento semelhante de isolamento, mas viver no passado nunca o levará a lugar nenhum, e é por isso que ele quer se tornar amigo de Irina. Ele jura que nunca a trairá ou passará a odiá-la, então ela finalmente concorda em se tornar amiga dele, e os dois estão juntos desde então. Foi assim que Art alcançou sua vida perfeita e tranquila, sem responsabilidades avassaladoras e com sua melhor amiga ao seu lado. Mas então, um dia, Irina se esgueira para a cama de Ard pela manhã e diz a ele que quer que os dois vão para a academia de magia juntos. Então, Ard vai ter que se virar agora, fazer umas coisinhas. Ard e Irina se encontram com o diretor na escola e já dá pra perceber que esses dois são especiais. Ele ouviu falar sobre a forma como Ard e Irina exterminaram uma horda de goblins em sua juventude, então ele já está bem ciente de suas capacidades físicas. É por isso que ele está dando a eles uma isenção especial do exame prático. No entanto, ele ainda exigirá que eles façam o exame escrito como todo mundo. Ard agradece ao diretor e diz que não tem problema em fazer a prova, e para garantir que nada atrapalhe sua experiência escolar, ele jura se preparar para o exame com tudo o que tem. Após os exames, todos os alunos se reúnem no pátio para verificar suas notas, e Irina encontra seu nome no topo do placar com uma pontuação excelente de 98. No entanto, o nome de Ard não está nem perto do dela, na verdade, ele não consegue encontrá-lo em lugar nenhum no placar, então ele começa a se preocupar que possa ter falhado no teste. Felizmente, Irina encontra o nome dele na parte inferior do placar com uma pontuação de 0, e é bom que o nome dele esteja no quadro, mas ele não entende como conseguiu a admissão quando sua pontuação é tão baixa. O diretor se aproxima para parabenizar Ard e Irina por passarem, mas Ard ainda não tem ideia de como ele passou quando sua pontuação é 0. Ele pergunta se houve algum tipo de erro, mas Go garante a ele que nenhum erro foi cometido. Ard apenas falhou em todas as perguntas do exame. Mas isso não significa que suas respostas estavam erradas. Na verdade, a forma como ele respondeu às perguntas estava tão acima de tudo o que eles já viram antes que o sistema de avaliação deles não conseguiu contabilizar, e é por isso que ele tirou 0. O diretor então faz um anúncio a todos os alunos, dizendo-lhes que eles têm um par de prodígios em seu meio. Como resultado, quando Ard e Irina finalmente chegam à aula, todos os meninos e meninas começam a bajulá-los. Todos, exceto um casal de pirralhos nobres metidos à besta no fundo da sala. Um desses pirralhos, Elraldo, está ocupado batendo em uma garota súcubo por ousar se sair melhor do que ele no exame de admissão. Art se recusa a deixar tal comportamento continuar em sua presença, então ele grita para Elraldo parar, mas Elraldo diz a ele para ficar fora disso porque não é da sua conta. Ele diz a Ard que esta garota pertence a uma família que serve à sua própria família, portanto ela é sua serva, e ele tem o direito de fazer o que quiser com ela. No entanto, independentemente da política nobre envolvida, Ard não vai apenas ficar parado e vê-lo maltratar a garota, então Elraldo fica todo presunçoso e desafia Ard para um duelo para decidir o destino da garota. Ard concorda com o duelo sem hesitação, mas Irina o avisa que ele pode ter que ter cuidado ao enfrentar Elraldo, porque mesmo que ele seja um babaca completo, ele também é incrivelmente habilidoso, então ele não vai cair fácil. No entanto, antes que qualquer violência ocorra, os alunos são interrompidos por sua professora, Olivia, a ex-general do Lorde Demônio, Varvatos. Ard a vê e imediatamente começa a entrar em pânico porque ele não esperava encontrá-la novamente neste período de tempo. Ele sabe que isso deve ter causado muitos problemas para ela depois que ele se reencarnou, e ela deve estar guardando um rancor danado dele, então ele tenta fazer tudo o que pode para impedi-la de descobrir que ele é Varvatos. Mas pelo olhar no rosto dela, está bem claro que ela já sacou a dele. Ela se lembra de ter ouvido algo sobre um duelo, então ela diz que vai deixá-los fazer isso, principalmente porque ela quer ver o que Ard pode fazer. Assim, um duelo foi marcado, e todos se reúnem do lado de fora para assistir. Uma boa parte dos alunos pensa que Elraldo vai vencer o duelo por causa de seu impressionante histórico, mas ao lançar seu primeiro ataque, Ard o bloqueia sem sequer piscar. Elraldo elogia Ard por ser capaz de contra-atacar seu Mega Flare, mas Ard não sabe do que ele está falando, porque aquele último ataque parecia um Flare comum. Como seu último ataque falhou, Elraldo decidiu ir com tudo e realizar um ataque Giga Flare. Mas Ard ainda não está impressionado porque isso parece apenas um Flare comum que é ligeiramente maior do que o normal. Chamar isso de Giga Flare é um insulto à pessoa que o criou, e Ard não vai tolerar isso. Então ele decide mostrar a Elraldo como é um Giga Flare de verdade. Ard começa a lançar seu feitiço e em segundos um mini-sol aparece, e é tão quente e massivo que todos ficam maravilhados com o poder de Ard. Elraldo está tão assustado que começa a implorar por misericórdia. Então Ard decide poupá-lo e dissipa o Giga Flare. Surpreendentemente, Elraldo nem sequer está chamuscado depois de ser atingido por aquele Giga Flare, e ninguém sabe por quê, exceto Olivia, que viu tudo. Enquanto Ard estava lançando seu Giga Flare, ele simultaneamente começou a lançar um mega escudo ao redor de Elraldo para que ele não fosse vaporizado pela explosão. Ard não acha que seja grande coisa, mas Olivia o informa que o lançamento simultâneo de feitiços é uma arte perdida que ninguém nesta era conseguiu replicar. Então, Ard fazendo isso tão casualmente, deve haver algo que ele está escondendo. A única coisa passando pela cabeça de Ard agora é: acabou, ela sabe. É apenas uma questão de tempo antes que ela descubra que ele é o Lorde Demônio de Bay Harbor.
Mas por enquanto, Olivia decide deixar pra lá, já que ela ainda não tem nenhuma prova real. Agora que o duelo foi resolvido, Ard e Irina dizem à garota que ela não precisa mais ouvir o que o Haldo diz de agora. A garota se apresenta como Ginny e agradece aos dois por defendê-la. Mas como todos na turma ainda a ostracizam, Ard e Irina decidem se juntar a ela para a aula prática de hoje. Um pouco depois, a aula está marcada para continuar como de costume. Então Olivia diz a todos que eles serão obrigados a encontrar um monstro lobo, matá-lo e trazer sua pele de volta para passar. Os três seguem para a masmorra juntos, mas quando encontram seu primeiro lobo, Ginny fica assustada. Então Ard e Irina cuidam dele sozinhos. Foi fácil o suficiente para derrotar o lobo, mas Ard usou um pouco de poder demais, então a pele do lobo foi completamente destruída. Ginny fica impressionada com quão poderosos os dois são, mas ela se sente um lixo absoluto, já que não é nem de perto tão forte quanto eles. Ard e Irina querem fazê-la se sentir melhor, então Ard oferece a Ginny algumas aulas especiais de magia para ajudá-la a melhorar. Uma súcubo, como Ginny, tem uma afinidade natural com a magia, mas ela teve que suportar uma vida inteira de tormento de Elraldo, então o problema aqui é que ela carece de autoconfiança. Para consertar isso, Art decide ensiná-la uma técnica que é realmente fácil de realizar para que ela possa recuperar alguma confiança. Ele mesmo criou a técnica de magia, e ela basicamente cria um círculo mágico usando a mana já presente no ar. Então tudo o que se precisa fazer é ter o círculo mágico pretendido memorizado. Ard ensina a Ginny o círculo mágico para usar, e uma vez que ela pega o jeito, ela é capaz de derrubar um lobo sozinha. E agora que eles derrubaram um lobo preto sem transformá-lo em cinzas, tudo o que eles precisam fazer é remover sua pele, então nada poderia dar errado agora, certo? No entanto, enquanto eles caminhavam em direção ao lobo, uma armadilha se abriu sob seus pés, e todos caem no fundo do poço. Art pede desculpas aos outros, já que ele não estava prestando atenção e não notou a armadilha a tempo. Mas isso parece um buraco clássico de masmorra, então eles devem ter caído até o andar mais baixo da masmorra. Especificamente, eles estão atualmente no meio da sala do chefe, e alguns momentos depois, Irina e Ginny estão completamente aterrorizadas porque estão diante de um minotauro. Art, por outro lado, não parece muito incomodado com isso, já que é apenas um pouco mais forte do que os lobos que eles lutaram antes. Na verdade, ele acha que essa é a oportunidade perfeita para dar a Ginny mais algumas lições de combate. Por exemplo, como um usuário de magia, é uma má ideia deixar seu oponente se aproximar porque isso o deixa sem tempo para lançar seu feitiço. Então você tem que criar alguma distância assim e então atingi-los com rajadas de fogo rápido para que eles não possam contra-atacar. Depois da demonstração de arte, o Minotauro está praticamente cozido, então ele diz a Ginny para dar o golpe final para que eles possam sair daqui. Ginny hesita em fazê-lo porque sempre lhe disseram que ela é uma maga incompetente, mas Art assegurou de que ela tem o poder para fazê-lo, então tudo o que ela precisa é da confiança para deixar o passado e tentar. Eventualmente, Ginny supera suas inseguranças e começa a explodir o Minotauro repetidamente até que ele esteja praticamente reduzido a cinzas, e depois todos voltam à superfície para entregar seus materiais. A Lydia não consegue acreditar que a equipe deles conseguiu derrubar aquele chefe de masmorra com apenas 3 pessoas, mas as garotas explicam que Ard fez todo o trabalho pesado, então elas nunca teriam conseguido sem ele. Ard tenta minimizar seu envolvimento e sair para evitar suspeitas, mas já é tarde demais, porque Olivia o agarra pelo ombro e diz que há algo que ela quer conversar com ele. Ela leva a Ard ao escritório do diretor, e o diretor diz que tem algo importante a pedir a ele. Ele conta a Ard sobre a competição anual de magia que será realizada. E resumindo, ele precisa que Ard vença o torneio para a academia deles. Se ele vencer, isso lhes renderá muito financiamento extra, então ele está realmente esperando que Ard concorde em competir. Mas Ard não quer fazer isso porque ele acha que isso atrairá muita atenção para si mesmo. No entanto, ele não quer recusar abertamente porque está preocupado que o diretor possa ficar bravo e expulsá-lo em retaliação. Ao sair do escritório do diretor, ele encontra Ginny, e ela pergunta se ele está disposto a sair em um encontro com ela mais tarde hoje. Ard leva um momento para contemplar o que ela quer dizer com um encontro, e uma vez que ele percebe que ela está falando sobre um compromisso romântico, ele é tentado por sua personalidade exuberante. No entanto, ele se recusa a se deixar começar a fantasiar sobre Ginny, então ele decide recusá-la imediatamente. Mas ele dá uma olhada no rosto de Ginny, e ele não quer decepcioná-la, então ele acaba concordando com o encontro afinal. Ginny fica muito feliz que ele concordou com o encontro, mas de repente a Irina aparece e se coloca na frente de Ard porque ela não pode deixar Ginny roubá-lo dela, então ela diz que vai se juntar a eles no encontro. Para a surpresa de Irina, Ginny diz que não tem problema com Irina vindo ao encontro porque ela nunca planejou ter Ard só para ela. Na verdade, ela está defendendo que Ard tenha o maior número possível de namoradas, mas isso significaria mais competição para Irina, então ela proíbe estritamente. No dia seguinte, Ard e Irina se encontram com Ginny na cidade, e como hoje é o primeiro encontro oficial deles, ela sugere que eles assistam a uma peça juntos. Ard não se importa com a ideia no início, mas então ele percebe sobre o que é a peça e de repente ele está morrendo de vergonha alheia em seu assento.
A peça é sobre sua vida como Varmatos, e enquanto assistem, Ginny e a Irina começam a se apertar contra o braço dele, então Ard tem que usar cada grama de vontade em seu corpo para permanecer calmo. Depois da peça, Ginny começa a levar todos para um lugar onde eles podem comer alguma coisa. Mas no caminho, Ard e Irina ouvem uma conversa em um beco escuro sobre alguns homens mascarados tramando para prejudicar a rainha. Eles, obviamente, não vão deixar isso acontecer, então eles começam a perseguir o grupo e os seguem para os esgotos. Quando eles viram a esquina, Ard avista um enorme círculo mágico na parede, e ele imediatamente percebe que tudo isso foi uma armadilha. Nesse momento, mais homens mascarados aparecem atrás deles e ameaçam matá-los se eles se moverem, mas Ard não parece muito incomodado com a ameaça deles. Primeiro, o fato de que eles armaram uma armadilha e não os mataram imediatamente significa que o objetivo deles é apenas sequestrá-los. O líder dos homens mascarados admite que Ard está certo, mas eles têm apenas um alvo que devem manter vivo, então eles podem matar qualquer outra pessoa. O homem então lança um feitiço de fogo e envolve Ard em chamas, mas feitiços tão fracos nunca poderiam ferir Ard. Então ele simplesmente o ignora e lança um feitiço de raio para destruir o círculo mágico na parede. Agora, o que quer que eles estivessem planejando não funcionará mais, então Ard procede a eletrocutar todos os homens aqui até que o único restante seja o líder. Ele diz ao líder para apenas desistir agora e dizer a ele o que ele estava planejando, mas o líder se recusa a deixar que este seja o fim. Então ele se transforma, revelando-se um demônio, e abre um buraco no teto para escapar. Art voa atrás dele de volta à superfície, e em uma tentativa de ganhar a vantagem, o demônio faz uma garotinha de refém. No entanto, quando Ard chega, ele simplesmente usa um pouco de magia de ilusão para colocar a garota em segurança, e então procede a vaporizar o demônio. Como resultado dos feitos heróicos de Ard, ele é mais tarde convocado para se encontrar com a rainha para que ela possa recompensá-lo. Mas Ard não tem certeza de como ele deve abordar esta audiência, já que esta é a primeira vez que ele está diante da realeza como um plebeu, em vez de ser o rei demônio. Ele faz o seu melhor para tratar a rainha com o devido respeito, mas Irina, por outro lado, não poderia se importar menos em respeitar a rainha, já que as duas por acaso são velhas amigas. Todos na sala do trono ficam indignados com a ousadia de Iriana em agir tão informalmente na presença da rainha, mas Rose manda que se calem, pois Iriana é uma velha amiga dela, e por isso tem carta branca para agir como bem entender. Rose fica feliz em ver que Iriana continua a mesma de sempre. Mas, mudando de assunto, agora ela quer discutir a recompensa de Ard. Algo tão heróico quanto matar um demônio merece uma compensação à altura. Então, ela pede a Ard que se torne seu marido. Ard, assim como todos os outros, ficam chocados em silêncio sem acreditar no que acabaram de ouvir. Então, a rainha Rose esclarece que só quer que Ard faça um bebê nela. Iriana se recusa terminantemente a deixar isso acontecer, porque se Ard for fazer um bebê em alguém, será nela primeiro, e ponto final. Rose percebe que Iriana está chateada, então diz que é só uma pegadinha, galera, e que recompensará Ard com outra coisa. Ela declara que concederá a Ard o posto de mago de 5 pontos, mas esse título é um grande feito e atrairia muita atenção para ele. Então, Ard recusa e diz que quer outra coisa. Ele diz a Rose que preferiria que ela apenas aumentasse o orçamento da academia, e ela concorda, mas ainda assim vai dar a ele o status de mago 5 estrelas, mesmo assim. Após o recente aumento de reconhecimento de Ard, ele se tornou muito mais popular com as garotas, a ponto de uma delas, do nada, se oferecer para dar uma reboladinha para ele atrás da escola. Iriana, obviamente, não deixa isso acontecer e espanta a garota. Mas por algum motivo ela também está brava com Ard agora, e ele não consegue entender o porquê. Enquanto isso, no escritório do diretor, ele conversa com a professora Jéssica sobre os eventos recentes envolvendo Ard. Embora esteja feliz por ter convencido a rainha a aumentar o orçamento da escola, ele também está decepcionado que Ard não participará do torneio. Ele esperava usá-lo como um meio de provar a habilidade de Ard para poder contratá-lo oficialmente como instrutor, mas terão que pensar em outra coisa. Mais tarde naquela noite, Ard está deitado na cama, ainda se perguntando por que Iriana ficou brava com ele, quando de repente batem à porta e é Ginny, de camisola. Ela ouviu falar do que aconteceu mais cedo hoje, e embora não se importe que outras garotas tentem seduzir Ard, ela também não quer ficar para trás. Então, decidiu tentar a sorte com ele também. Ard a teria dispensado imediatamente, mas Ginny usa seu charme de súcubo, então Ard fica duro como uma tábua, e também não consegue se mover. Ginny estava prestes a avançar o sinal com ele, mas, de repente, Iriana invade o quarto. Ela tinha vindo aqui para pedir desculpas por ter ficado brava com Ard antes, mas agora está brava com ele por um motivo diferente. Ginny diz para Iriana se acalmar, mas Iriana também está brava com Ginny, porque é culpa dela que Ard esteja recebendo tanta atenção, já que ela tem defendido um harém para ele, e assim, Iriana está começando a ficar para trás. Ginny diz que é culpa dela por não ser mais assertiva, e a partir daí, Iriana desafia Ginny para um duelo por Ard. Ginny está confiante de que pode vencer, então ela até adiciona uma condição: a perdedora terá que correr nua pela escola.
Ambas estavam totalmente comprometidas com os termos do duelo, mas Ard se recusa a deixá-las perder a dignidade por um assunto tão trivial e exige que as duas se sentem e discutam isso como adultos razoáveis. Tanto Iriana quanto Ginny perceberam que estavam sendo um pouco infantis e pediram desculpas uma à outra. Mas nesse exato momento, a professora Jessica invade o quarto de Ard e diz que tem a solução perfeita para o dilema delas. Já que Ard não as deixa duelar, ela sugere que entrem no torneio de batalha e cheguem às finais para terem uma luta oficial. Assim, poderão resolver suas diferenças de uma vez por todas. Além disso, se Ard treinar as duas e elas se saírem excepcionalmente bem, isso provaria que ele tem o que é preciso para ser um instrutor na academia. Tanto Iriana quanto Ginny acabam concordando com a ideia. No entanto, Ard não quer ter que se tornar um instrutor. Então, no dia do torneio, ele está secretamente torcendo para que as duas percam. Infelizmente para Ard, tanto Iriana quanto Ginny passam pela competição com facilidade, então ambas acabam chegando às finais e se enfrentam. Os pais de Ard e o pai de Iriana estão todos aqui como comentaristas da luta, e estão animados para ver o que essas duas podem fazer depois de aprender com Ard. Mas, antes que a partida pudesse começar, o caos irrompe quando vários demônios são avistados na multidão e começam a destruir tudo. Nesse momento, a professora Jessica aparece e diz que precisam subjugar os demônios. Então, ela manda Ard e Olivia irem sozinhos, enquanto ela leva Iriana e Ginny. Enquanto isso, Iriana e Ginny estão fazendo o possível para lutar contra os demônios que as atacam, mas, de repente, um golem gigante é invocado, e elas teriam muitos problemas para lidar com algo assim. Por sorte, o pai de Iriana intervém e a salva, destruindo o golem com um de seus feitiços de vento. Mas enquanto ele está distraído, é esfaqueado pelas costas por Jessica. Iriana e Ginny não conseguem acreditar que a professora delas faria algo assim, mas é revelado que Jessica nunca foi realmente a professora delas. Ela foi uma demônia chamada Elzer o tempo todo, e tudo isso foi um plano elaborado para capturar Iriana. Então, ela a agarra e voa para longe. O Lady mais tarde acorda na enfermaria da escola, pergunta o que aconteceu com Iriana, e ele diz que ela foi sequestrada pela senhora dragão Elzard. Ela é a mesma que quase destruiu o mundo milhares de anos atrás, então sua força é comparável à dos deuses malignos. No entanto, Ard não se importa com a força dela, ou porque ela escolheu atacar. Tudo o que importa para ele é que ela levou Iriana, então ele vai trazê-la de volta. Olhaide acha que é muito perigoso ir atrás de Elzard, mas já que Ard é tão insistente, ele decide deixá-lo resolver. E para ajudar sua missão de resgate, ele dá a Ard acesso total ao tesouro real. Enquanto isso, Iriana acorda presa em uma barreira mágica, e Elzard diz a ela que está prestes a começar o ritual. Iriana pergunta por que Elzard está fazendo isso, mas é bem óbvio, já que Elzard está atrás do sangue do deus maligno que corre em suas veias. Iriana fica chocada que Elzard descobriu seu segredo, e Elzard pretende usar o sangue de Iriana para invocar os deuses malignos, alimentando esta monstruosidade aqui com ela. Iriana grita que Elzard não vai se safar, já que Ard certamente virá salvá-la, mas Elzard não está muito preocupada, porque mesmo que Ard seja forte, não há como um mortal como ele jamais a derrotá-la. E mesmo que ele apareça para tentar salvá-la, Elzer pergunta se ele ainda considerará Iriana uma amiga depois que descobrir o que ela realmente é. Iriana não pode argumentar contra isso, já que em todo o tempo que conhece Ard, ela sempre manteve suas origens em segredo, então não sabe como ele reagirá se descobrir que ela é descendente dos deuses malignos. Elzard acha a expressão de desespero no rosto de Iriana hilária. Então ela começa o ritual e está prestes a fazer o órfão do caos devorar Iriana. Mas antes que o faça, ele é incinerado por Ard. Iriana é uma das pessoas que Ard mais se importa neste mundo, então ele não vai deixar que ela se safe. Elzard zombeteiramente diz a ele que ele não é tão próximo de Iriana quanto pensa, porque ela nunca lhe contou a verdade sobre si mesma e como ela é descendente dos deuses malignos. Mas mesmo que isso seja verdade, por que Ard se importaria minimamente? Suas origens não mudaram nada sobre quem ela é, porque para Ard ela sempre será sua melhor amiga. No entanto, ouvir os sentimentos genuínos de Ard deixa Elzard enojada, então ela planeja varrer tanto ele quanto Iriana da face da terra. Elzard revela sua verdadeira forma de dragão e lança uma explosão contra Ard e Iriana. Em resposta, Ard ergue uma barreira e começa um cântico para invocar sua arma definitiva. Esta é uma espada que ele criou com os remanescentes da alma de Lídia. E com ela, Ard planeja matar Elzard de uma vez por todas. Elzard se sente insultada por um mero mortal achar que poderia derrotar uma grande dragão como ela, mas Ard não é um mero mortal. Ele revela sua verdadeira forma para Elzard e diz a ela que analisou cada parte de Elzard, seu estilo de luta, sua magia e até suas razões para fazer tudo isso. Ele entende que Elzard foi empurrada para o isolamento pelo estado de paz atual deste mundo e ela passou a desprezá-lo, mas cometeu o erro fatal de atacar a amiga de Ard, e isso é verdadeiramente imperdoável. Elzard se recusa a aceitar que foi superada, então ela começa a mudar seu sopro de dragão, e em resposta, Ard começa a carregar seus ataques supremos. Quando os dois feitiços se chocam, uma explosão incrível ocorre, mas Ard permaneceu perfeitamente seguro enquanto Elzard encontra um fim horrível. E agora que a luta acabou, Ard volta ao chão para verificar Iriana.
Ele pergunta a ela se ela ainda quer ser sua amiga depois de testemunhar o poder assustador que ele possui. Mas Iriana nunca temeria Ard por sua força, então ela diz a ele que não precisa se preocupar com isso. Ard fica aliviado ao ouvir isso, então ele diz a Iriana para ir com ele para que possam voltar para casa. Bem no fundo de uma masmorra, uma garota chamada Sylphie tem trabalhado duro para treinar seu corpo para a guerra, e uma vez que esteja satisfeita com sua força, ela decide retornar para Lydia e os outros. No entanto, antes disso, ela realmente precisa tomar um banho, já que não toma banho nos últimos 3 anos de seu treinamento. Que fedor! Ela sai, mas para seu choque total, ela encontra um mundo completamente diferente e não entende como as coisas poderiam ter mudado tanto quando apenas 3 anos se passaram. Ela se esconde em um beco para evitar todo o tráfego que se aproxima e lá encontra um estranho homem mascarado. O homem parece saber quem é Sylphie, então a elogia por sua dedicação absoluta, porque nem todo mundo conseguiria passar 3.000 anos fazendo nada além de treinar. Sylphie fica surpresa e pergunta se ouviu o homem errado, porque parecia que ele disse que ela esteve fora por 3.000 anos em vez de 3. Mas não houve engano no que ele disse. A masmorra em que ela estava treinando tinha leis de tempo especiais. Então 3.000 anos realmente se passaram desde que ela entrou. Sylphie não consegue acreditar que realmente passou tanto tempo na masmorra. Então ela começa a perguntar ao homem se ele sabe o que aconteceu com Lydia e os outros. Ele diz a ela que, se está procurando respostas, seria melhor perguntar ao próprio Lorde Demônio Varvatos. E por sorte, ele parece ter reencarnado nessa geração sob o nome de Ard Meteor, e está atualmente estudando na Academia de Magia. Enquanto isso, Ard e os outros estão tendo uma reunião com o diretor, porque ele tem algo a lhes pedir. Um festival escolar está chegando em breve, e ele gostaria que Ard e seus amigos encenassem algo como uma peça. Ele não se importa muito com a peça, mas precisa que Ard participe de algo, já que a escola recebeu uma carta ameaçadora de alguém chamado Algul, e ele se sentiria muito mais seguro se tivessem Ard por perto para garantir que todos estivessem seguros. Para se aproximar dele, Sylphie se matricula como estudante na academia com a ajuda de Olivia, já que são amigas, e assim que ela avista Ard, ela imediatamente começa a chamá-lo de Lorde Demônio, e a perguntar o que aconteceu com Lydia. Ard tenta negar ser o Lorde Demônio, mas Sylphie não vai ser enganada, já que tem provas irrefutáveis de que Ard é o Lorde Demônio. Ard não tem ideia de como Sylphie conseguiu descobrir seu segredo, mas a cena dela aqui está atraindo muita atenção. E nesse ritmo, Olivia e os outros vão descobrir que ele realmente é o Lorde Demônio, então ele tenta convencê-la de que ela deve ter a pessoa errada aqui, mas ela não está recuando. Nesse momento, Iriana se levanta e começa a gritar com Sylphie por falar com Ard de forma tão rude. E normalmente, Sylphie teria imediatamente recorrido à violência e dado um chute voador em Iriana através da parede. Mas Iriana se parece muito com Lydia, então Sylphie simpatiza com ela. Embora ela ainda não goste de Ard porque ele continua mentindo pra ela, então ela o desafia para um duelo para que ela possa forçá-lo a admitir que ele é o Lorde Demônio. Todos se reúnem do lado de fora para assistir ao duelo se desenrolar, e Ard está fazendo o possível para não exagerar, para que Olivia não descubra sua identidade. Então, ele tenta encerrar a partida rapidamente, aproveitando um dos maus hábitos de Sylphie. Quando ele era o Lorde Demônio, sempre que lutava com Sylphie, ela sempre se inclinava demais para a direita e ficava totalmente exposta. Então Ard tenta esfaqueá-la no lado. No entanto, todo aquele treinamento que Sylphie fez na masmorra realmente valeu a pena, porque ela conseguiu contra-atacar e pressionar Ard. Ard admite que Sylphie ficou mais forte desde a última vez que a viu, mas ela ainda não é forte o suficiente para vencê-lo. Então ele quebra com a espada dela e a afasta, tornando-o o vencedor do duelo. No entanto, Sylphie se recusa a aceitar sua derrota. Então ela diz a Ard para rodar de novo, porque ela não vai mais se conter. Ela então invoca sua espada lendária, e Ard tenta dizer a ela que não é uma boa ideia usá-la aqui, mas já é tarde demais, porque ela desencadeou um golpe devastador. Ele consegue bloqueá-lo, então está perfeitamente ileso, mas o mesmo não pode ser dito para o prédio da escola ou para os espectadores. Olivia então grita com Sylphie por ser descuidada, porque aquela espada que ela acabou de usar espalha mana venenosa a cada golpe, então ela quase aniquilou todos os seus colegas de classe com aquele último ataque. Sylphie percebe que pode ter cometido um erro, mas argumenta que Ard fez muito pior quando era o Lorde Demônio, então isso não é grande coisa. No entanto, Iriana fica brava e diz a ela que deveria pelo menos pedir desculpas por quase matá-los, e como Iriana lembra de sua ídola Lydia, Sylphie pede desculpas e desaba em lágrimas porque não quer que Iriana fique brava com ela. Sylphie promete não causar mais problemas, então a aula continua como de costume, e a pauta para hoje é o próximo festival. Ard quer que todos concordem com um tema para a peça deles, então ele sugere que a baseiem em uma das batalhas históricas travadas pelo Lorde Demônio. Ninguém mais tem ideias melhores, então parece que o tema da peça deles foi decidido, mas ainda há mais a discutir, já que a turma precisa montar uma atração para o festival. Ginny diz que tem uma ideia e sugere que a turma monte um maid café. Ela até se deu ao trabalho de criar alguns designs de uniformes de empregada doméstica com antecedência. E no papel, a ideia de um maid café parece promissora, mas quando Ard e os outros veem esses designs, eles imediatamente os rejeitam.
Os designs de uniforme de Ginny são quase impróprios para menores, então nenhuma das garotas está disposta a usar algo assim. Mas Ginny as lembra que provavelmente terão a chance de servir Ard em um uniforme bem ousado, então elas de repente concordam com a ideia novamente. O dia do festival finalmente chega, então Ard e Iriana estão passeando e conferindo todas as barracas. Tecnicamente, eles estão patrulhando caso Laz Al Ghul cumpra sua ameaça, mas isso não significa que não possam se divertir um pouco ao mesmo tempo. Nesse momento, eles veem uma explosão massiva do outro lado do festival, então vão verificar e encontram Sylphie assediando um pobre homem inocente. Ela está convencida de que este homem deve ser um demônio, provavelmente porque ele é careca e ela está prestes a matá-lo, mas Olivia a impede. O homem trabalha no restaurante favorito de Olivia e está lá há anos, então ela sabe com certeza que ele não é um demônio. É claro que Sylphie não tem os neurônios necessários para estar em patrulha, então Olivia diz a ela para ir fazer outra coisa para não causar mais problemas. Enquanto Sylphie se afasta, os três ficam no parque e Iriana aproveita para falar sobre o quão incrível é esta árvore gigante. Rumores dizem que o grande rei da espada, Laville, selou algo muito importante debaixo desta árvore, mas nem a família real sabe o que é. Ard fica curioso, então ele pergunta a Olivia se ela sabe algo sobre isso. E ela definitivamente sabe algo, mas diz que não pode discutir isso com eles. No entanto, há outra coisa que ela quer falar, já que haverá um evento de batalha de espadas mais tarde hoje, e ela já inscreveu Ard para isso. Para seu desânimo, ele não tem escolha a não ser participar. Um pouco mais tarde, Ard vai até a atração de sua turma para ver o que estão aprontando, mas ele está um pouco preocupado com o fato de Ginny ter nomeado de Maid Café erótico. Nesse momento, Sylphie vem arrebentando a parede porque está perseguindo um cara que deu um tapa na bunda dela. Que situação! Ard concorda que o cara precisa ser punido, mas apertar as bochechas de Sylphie não justifica a pena de morte, então ele usa magia para segurar temporariamente o sujeito enquanto ele conserta a parede. Depois ele planeja ir embora, mas as garotas imploram para ele ficar porque só concordaram com o Maid Café para poder servi-lo. Ard ainda não vê razão para fazer isso, mas então ele vê Ginny, e de repente ele tem duas razões. Razões muito grandes e bem visíveis. Ele se senta à mesa e ter todas essas garotas bajulando ao mesmo tempo está começando a afetá-lo. Mas de repente, Iriana chega e não consegue acreditar que Ginny faria isso sem chamá-la primeiro. Ela quer fazer parte do serviço de Ard, mas Ginny não acha que ela tem os atributos necessários para fazer um bom trabalho. No entanto, Iriana ainda insiste em ser quem vai servir Ard, então uma grande discussão começa. Nesse momento, um anúncio é feito sobre o torneio de batalha, que começará em breve. Então Iriana e Ginny decidem resolver suas diferenças entrando, já que a última batalha delas foi interrompida. As finais do torneio de batalha chegam, e Ard está contra Olivia. Olivia está animada para finalmente ter a chance de testar Ard ela mesma, então ela não vai se conter, e Ard está seriamente assustado por sua vida. Ele instintivamente usa magia de barreira para contra-atacar e acaba arremessando Olivia para fora do ringue. Normalmente isso contaria como uma vitória para Ard, mas este é um concurso de espadas, então Ard é desclassificado por usar magia. E quanto a Olivia, ela já está do outro lado do país a essa altura, então não vai voltar tão cedo, coitada. Depois disso, a peça está prestes a começar e todos estão um pouco nervosos em subir ao palco. No entanto, Ard está muito mais preocupado com o quão embaraçoso é estar reencenando uma versão glorificada de si mesmo assim. Embora isso o faça sentir nostalgia, porque ele se lembra muito bem desta batalha em particular, mesmo que tenha sido milhares de anos atrás. Naquele dia, Ard, Lydia e Sylphie estavam liderando suas tropas para a batalha contra um dos deuses malignos. E eles estavam planejando seguir sua estratégia usual, onde Ard e Lydia avançariam enquanto Sylphie ficava para trás. Mas Sylphie realmente queria ajudar desta vez, então ela pediu a Lydia para deixá-la ir junto. Infelizmente, Lydia disse a ela para calar a boca e parar de reclamar porque não queria que Sylphie estragasse a batalha deles. A batalha final estava marcada para a manhã seguinte, então naquela noite Sylphie foi até Ard e perguntou se ela era realmente inútil para ele e Lydia. Ard não queria que Sylphie se sentisse mal, então ele explica que tanto ele quanto Lydia apreciam todo o trabalho duro que Sylphie fez, mas a razão pela qual eles a mandaram ficar para trás é porque não queriam que ela se machucasse. Mas se ela realmente quer ajudar tanto assim, então ele está dando a ela permissão para fazer o que quiser, desde que ela prometa se manter segura. No dia seguinte, após uma batalha intensa, ambos os lados estão visivelmente exaustos. No entanto, um deus maligno ainda tem um trunfo na manga e planeja usar sua espada mágica para aniquilar todos os soldados de Ard. Mas antes que ele pudesse atacar, um círculo mágico de repente aparece sob seus pés e ele explode. Isso acaba sendo obra de Sylphie, porque na noite anterior ela passou horas montando armadilhas por todo o campo de batalha para eliminar o inimigo. O plano dela parece ter funcionado perfeitamente, mas tem um problemão, porque ela esqueceu onde deixou o resto das minas terrestres, e aí um monte de soldados do Ard também foi pelos ares. Voltando ao presente, a peça no fim das contas foi bem legal. Mas a Auriana acha meio estranho que nada de ruim tenha acontecido, mesmo depois de receberem aquela carta ameaçadora. Nisso, ela percebe que a Sylphie não está mais por perto. E isso é porque ela deu de cara com aquele homem de novo. Um tempão se passa e o Ard já começa a ficar preocupado, afinal não vê a Sylphie há um tempão, e isso é bem estranho para ela.
Nisso, a Sylphie aparece e ela está agindo super estranho, porque a primeira coisa que faz é chamar o Ward para um encontro lá na árvore sagrada, mais tarde, hoje à noite. Mais tarde, naquela noite, a Dini e a Irina estão escondidas nos arbustos, ali perto da árvore, porque querem saber por que a Sylphie chamou o Ward pra cá, tão tarde da noite. A Dini está convencida de que a Sylphie deve ter se apaixonado pelo Ward, mas na real é o contrário, porque ela está aqui para acabar com ele. Na mão dela está a espada Tatassa, a espada sagrada que um dia foi da Lídia, aparentemente selada dentro da árvore sagrada, e ela planeja usá-la para acabar com o Ward, em vingança pelo que ele fez a Lídia. Ela começa a golpear o Ward, que percebe que ela estava falando muito sério sobre matá-lo, então ele tenta fugir voando, mas a Sylphie já sobe aos céus para ir atrás dele. Quando a Sylphie se encontrou com o Algul mais cedo, ele encheu a cabeça dela com visões do Ward matando a Lídia. E depois de ver aquilo, ela jurou que ia se vingar, matando o Ward. Tudo isso era exatamente o que o Algul queria. E a Sylphie atinge o Ward pelas costas, que cai no chão, mas ele ainda não está morto, pois se levanta em sua verdadeira forma de Lorde Demônio. Ele não pode mais permitir que isso continue, então se prepara para esfaquear a Sylphie no peito, para dar um basta na fúria dela. Mas, no último segundo, os dois ouvem a voz da Lídia, mandando eles pararem. Isso tira a Sylphie da sua fúria assassina, para decepção total do Algul, que percebe que vai ter que resolver o resto sozinho. Ele derruba a Sylphie no chão e explica que também está trabalhando para reviver os deuses malignos. Mas enquanto o Ward estivesse por perto, ele jamais conseguiria chegar na Irina. Por isso, ele esperava se livrar do Ward, virando a Sylphie contra ele. No entanto, como falhou, ele diz que vai ter que fazer tudo sozinho. Mas eu não faço ideia de como ele achou que conseguiria, porque o Ward está anos-luz à frente dele em habilidade. E ele não se importa com o Algul nem um pouco como se importa com a Sylphie. Então, ele não perde tempo e simplesmente o varre da face da terra. Então, enquanto o Ward vai pegar a espada da Lídia, ele ouve a voz dela de novo, e dessa vez uma imagem da alma dela aparece bem na frente dele. A Lídia vai até a Sylphie e diz pra ela não guardar rancor do Ward, porque no fim das contas, a culpa da morte dela foi dela mesma. Não tem sentido buscar vingança, então a Lídia só pede pra Sylphie viver uma vida normal de agora em diante. Depois disso, tudo volta ao normal, e alguns dias depois, os três estão numa excursão da escola, se divertindo horrores. Mas, de repente, o mundo congela, e eles são transportados para outra dimensão. Lá, eles encontram um ser de outro mundo, que se diz um deus de verdade, e ele lhes diz que tem um pedido super especial para fazer. Ele os convocou porque existe um ser ameaçando destruir a Ordem do Tempo, então ele está mandando o Ward de volta no tempo para resolver essa parada. Os três então acordam num campo aberto, e a julgar pelo fato de ter duas luas no céu, o Ward está convencido de que o deus realmente os mandou de volta no tempo. Originalmente havia duas luas no céu, mas um certo evento cataclísmico causou a destruição de uma. Então isso só pode significar que eles estão de volta aos tempos antigos, durante o reinado do Lorde Demônio Varvatos. Nisso, Ward ouve uma garota gritando, então ele olha por cima da colina e avista uma moça correndo pela vida. Ela está sendo perseguida por uma raia da morte, e mesmo que ele possa estar interferindo com o cânone, o Ward não consegue simplesmente ficar parado e assistir ela virar petisco. Ele ativa um feitiço de aniquilação para varrer a criatura da face da terra, e já estava prestes a sair antes que alguém percebesse que ele era o responsável, mas já era tarde demais. A Olivia desta época aparece, e ela o agradece por ter salvado a subordinada dela. Ela ficou super impressionada com o nível de poder que ele acabou de exibir, então ela pede pro Ward se juntar ao exército do Lorde Demônio. A partir de agora, a única forma do Ward e dos outros voltarem pro tempo deles é derrotar o ser que o deus os alertou. E fazer isso seria bem mais fácil se eles conseguissem o apoio do Ward do passado. Então, o Ward concorda em se juntar ao exército, mas só com duas condições. Primeiro, ele quer a Irina e a Dini no exército, e a Olivia até topa, mas ela não acha uma boa ideia, já que elas provavelmente morreriam no segundo em que uma ameaça aparecesse. Ward está super ciente disso, mas ele a assegura de que vai cuidar pessoalmente da segurança das amigas dele. Quanto à segunda condição, ele quer ser alocado no corpo de pesquisa da Verda. A Olivia pergunta se ele tem certeza de que é isso mesmo que ele quer, porque a Verda é uma figura, meio doidinha. Mas o Ward quer ir pro departamento de pesquisa porque será o menos perigoso para Irina e para Dini. Um tempinho depois, eles chegam lá e conhecem a Verda, mas a Olivia não estava mentindo quando disse que ela era louca, porque a primeira coisa que eles veem ela fazer é explodir o próprio laboratório de pesquisa, só por diversão. Um tempinho depois, a Verna reconstrói o laboratório dela e cumprimenta os novos recrutas, mas ela fica meio curiosa do porquê eles escolheram vir pra cá, já que ninguém nunca trabalha com ela por vontade própria. O Ward decide explicar toda a confusão da viagem no tempo pra ela para que ela entenda o quadro completo, e a Verna fica em êxtase com a nova descoberta porque significa que ela vai poder investigar um ser de dimensão superior. O Ward pede ajuda para encontrar um jeito de voltar para o futuro, e a Verda concorda em investigar isso para ele, mas ela vai precisar da ajuda dele com outra coisa em troca. Nisso, o Ward ouve uma voz familiar, então ele se vira e descobre que a Lídia está ali. E ela está furiosa com a Verda porque ela tem ignorado os pedidos de apoio dela. Mas a Verda não tem tropas para dar para Lídia, então ela sugere que a Lídia pode levar o Ward e os amigos dele para lá. A Lídia não faz ideia de quem são essas pessoas, mas ela reconhece um par de melões de respeito quando vê então como uma mulher de cultura, ela imediatamente começa a tentar seduzir a Dini.
No entanto, o Ward dá um basta nisso rapidinho. A Lydia não consegue acreditar que um Zé Ninguém qualquer ousaria interrompê-la enquanto ela estava dando em cima da Ginny. Então ela exige uma luta, e o Ward está mais do que feliz em aceitar, porque ele precisa colocar um pouco de juízo na cabeça dela. Ele e a Lydia vão lá pra fora, e assim que a luta começa, o Ward consegue facilmente aparar todos os ataques da Lydia. Mas a Lydia joga sujo, então ela pega um punhado de areia e joga na cara do Ward antes de socá-lo com tudo contra uma parede. Aquele soco doeu pra valer, mas o Ward estava só começando a se aquecer, então ele avança e acerta um golpe certeiro no rosto da Lydia. Depois de lutar por um bom tempo, os dois se nocauteiam, e a Lydia agora respeita bastante o Ward por ter conseguido derrubá-la. Ela geralmente não é de pedir favor, mas diz pro Ward que realmente precisaria da ajuda dele no campo de batalha, então espera que ele aceite se juntar a ela na próxima missão. Ouvir a Lydia falar tão educadamente é uma experiência chocante pro Ward, mas sobre o pedido dela, ele diz que fará, mas só se a Lydia o ajudar a conseguir uma audiência com o Varmatos. A Lydia concorda com os termos do Ward, mas o Varmatos é um homem bem cauteloso, então a melhor forma do Ward ganhar a confiança dele é realizando algo grandioso em batalha, e é exatamente isso que ele planeja fazer. O Ward e a Lydia podem até ter chegado a um entendimento, mas isso ainda não impediu a Lydia de dar em cima da Ginny no banho. Enquanto isso, o Ward está no quarto dele, se sentindo culpado pelo que fez com a Lydia lá no passado, quando ele era o Varvatos. Ele a matou com as próprias mãos, então não tem o direito de se chamar amigo dela. Mas aí, ele ouve a Ginny gritar por ajuda porque a Lydia está tentando apalpar os melões dela, então ele se sente um pouco menos culpado pelo que fez. Algumas horas depois, todo mundo já está posicionado no campo de batalha, e como parte da equipe da Verda, o Ward e os outros foram colocados na retaguarda para ajudar a equipe de apoio. A Dinin e a Iriana estão nervosas por estarem num campo de batalha de verdade, mas o Ward as assegura de que vai ficar tudo bem. Já que estão na retaguarda, eles provavelmente não terão que lutar contra inimigo nenhum, e mesmo que as forças inimigas consigam de alguma forma romper, o Ward consegue lidar com qualquer ameaça. Enquanto isso, nas linhas de frente, a Lydia deixa a força principal do exército para atacar o castelo do demônio, mas ela logo percebe que tem algo muito estranho nessa história toda. O general do exército demônio que deveria estar estacionado aqui não saiu para lutar apesar de todo o caos que eles estão causando, então ela está preocupada que ele possa estar tramando alguma coisa. Nisso, ela recebe um relatório de que o general Bolden lançou um ataque à retaguarda. O Bolden estava derrubando todos os soldados no caminho dele com a maior facilidade, e ele poderia ter aniquilado a retaguarda inteira sem esforço. Mas aí, ele deu de cara com o Ward e o Ward o carbonizou até a morte, sem o menor esforço, com uma explosão mágica. Isso funciona super bem pro Ward, já que uma conquista desse nível é mais do que suficiente para garantir a ele uma audiência com o Varmatos. Então, depois que a batalha aqui finalmente termina, a Lydia o leva e os outros para a capital, para que eles possam conhecer o Varmatos. Mas antes mesmo que pudessem chegar à porta da Sala do Trono, eles levam uma bolada de fogo. O responsável por isso era um dos generais do Varvatos, o Alvarto, e o Ward já esperava por isso, porque ele se lembra que o Alvarto é meio um mala sem alça quando o assunto é receber visitas. A Lydia se coloca na frente do Ward e dos outros e manda o Alvarto recuar, já que esses três são convidados de honra do Lorde. Mas o Alvarto continua insistindo em atacar o Ward, não importa o que. Nisso, o próprio Varvato sai, porque ele tinha ouvido toda a confusão. E ele já está de saco cheio das palhaçadas do Alvaro, então o ameaça para sair antes que ele o queime até virar cinzas. Depois que o Alvaro se manda, o Varvatos convida o Ward e os outros para entrarem na Sala do Trono. E uma vez lá dentro, ele pessoalmente agradece ao Ward pelas grandes contribuições dele ao exército. A Ginny e a Irina mal conseguem se conter, porque a vida inteira elas admiraram o Lorde Demônio, e mesmo tendo o Ward, essa versão dele é muito mais legal. O Varvatos não se importa que elas fiquem guinchando na presença dele, mas ele não faz ideia do porquê elas continuam chamando ele de Lorde Demônio. Depois da audiência, ele volta pro laboratório da Verda para discutir o que eles sabem até agora. E pelo que o Ward acabou de contar para ela, a Verda chega à conclusão de que essa linha do tempo deve ser diferente da original de alguma forma, e quem quer que seja esse novo Lorde Demônio deve ter algo a ver com isso. A Chani sugere que talvez seja uma boa ideia informar o Varvatos sobre a situação da viagem no tempo, já que ele talvez possa ajudá-los. Mas o Ward sabe bem como ele responderia, e não tem como ele acreditar numa coisa dessas, a menos que viesse de uma fonte super confiável. Então o Ward planeja alcançar coisas ainda maiores para poder ganhar a confiança do Varvatos. E por sorte tem mais uma missão. Então, o Ward acompanha a Lydia e a Sylph, mas quando ele pergunta quem eles vão enfrentar, ele fica chocado ao ouvir o nome. Droga, é a Mevelas. Quando o Ward ouve o nome Mevelas, ele congela na hora, porque a Mevelas é a razão pela qual ele teve que matar a Lydia na vida passada, já que ela foi corrompida. Ele jura matar a Meveles rapidinho para que a Lydia não precise morrer nessa linha do tempo também. Mas, para surpresa dele, quando chegam ao castelo da Meveles, o lugar inteiro já está em chamas e a Meveles foi decapitada. Mas o responsável por tudo isso é a pessoa conhecida como o Lorde Demônio deste mundo. E embora ele possa ter ajudado eles ao derrubar a Medelas, ele não tem a menor intenção de trabalhar junto, então ele declara guerra ao exército do Varvatos. Depois da declaração de guerra do Lorde Demônio ao exército do Varvatos, uma reunião é feita para discutir o próximo passo deles. Naturalmente, já que o Lorde Demônio declarou guerra, então eles vão ter que fazer o mesmo. Então, o Varvatos diz que vai se juntar a eles no campo de batalha e em 3 dias eles vão para a guerra.
Um tempinho depois, o Ard volta pro quarto dele e ele já começa a se preocupar com o estado dessa linha do tempo. A essa altura, a Lydia já deveria ter sido envenenada pela Mevelas, mas nessa linha do tempo, o Lorde Demônio já matou a Mevelas. Então a Lydia está perfeitamente bem, e honestamente ele gostaria que continuasse assim. Nisso, o Lorde Demônio aparece no quarto do Ard e diz a ele que os eventos canônicos não são tão facilmente sobrescritos, e do jeito que as coisas estão, ela está condenada a enfrentar uma morte horrível de um jeito ou de outro. E ele sabe disso porque já experimentou tudo em primeira mão, uma vez antes. O Lorde Demônio então revela que ele é o Ard, ou pelo menos uma versão alternativa dele. Ambos viveram como Varvatos, perderam a Lydia e reencarnaram como Ard-Mîr. Mas enquanto o nosso Ard conseguiu viver uma vida boa depois de reencarnar, o Lorde Demônio sofreu perda após perda, até que a existência dele inteira não fosse nada além de dor. O Lorde Demônio foi trazido pra cá pelo mesmo Deus que trouxe o Ard, então ele quer usar essa oportunidade pra compensar o maior erro dele e salvar a vida da Lydia. Mas para impedir que ela encontre seu inevitável evento canônico, ele precisa se tornar o inimigo número 1 deste mundo e ser morto pela Lydia, para transformá-la numa heroína. Este será o ato final de expiação dele, e como ele e o Ard viveram a mesma vida que o Varmatos, ele sabe que o Ard deve sentir o mesmo, então ele pede a ajuda dele para alcançar esse objetivo. O Ard quer fazer o que for preciso para garantir que a Lydia sobreviva, mas ao mesmo tempo, ele hesita em sacrificar tudo o que conquistou, então ele não sabe o que fazer. O Lorde Demônio consegue entender por que o Ard hesitaria, então ele diz que vai dar um tempo para ele pensar e pede pro Ard encontrá-lo em 3 dias nas ruínas, assim que ele tivesse decidido. Um tempinho depois, a Latima vem chamar o Ard para almoçar, e enquanto eles caminham pelos corredores, o Ard diz que tem algo para perguntar a ela. Ele pergunta se ela serve a Lydia há muito tempo, e a Latima responde que ela é empregada aqui por quase a vida inteira, e a Lady Lydia é incrivelmente importante para ela. O Ard logo chega ao refeitório, onde todo mundo está fazendo a refeição, mas a Lydia percebe que tem algo o incomodando, então ela o convida para ir se divertir um pouco com ela. E ela ainda é tecnicamente superior dele, então o Ard não tem como recusar. Ela leva o Ard para um dia divertido na cidade, mas a ideia dela de diversão envolve dar em cima da primeira garota que ela encontra. Então, ela e o Ard acabam discordando e brigando até os dois ficarem exaustos no chão. É exatamente por isso que o Ard odeia sair com a Lydia. Mas pelo lado bom, brigar com a Lydia conseguiu animá-lo um pouco. Ela pergunta se ele está pronto para falar sobre o que o está incomodando agora. Então o Ard diz a ela que alguém importante para ele está destinado a morrer e ele não tem certeza se deve arriscar tudo para salvar essa pessoa ou não. A Lydia entende o que o Ard está sentindo, então ela diz que tem algo que quer mostrar a ele e o leva para a cidade em ruínas, onde ela cometeu o maior pecado dela. As almas das pessoas que a Lydia assassinou ali logo emergiram do chão, unicamente para atormentá-la pelo que ela fez. Então ela começou a explicar o que tinha acontecido. Esta costumava ser uma cidade demônio pacífica e tinha sido neutra durante a guerra, mas era uma fortaleza vital, então a Lydia precisava capturá-la. Os moradores, compreensivelmente, não queriam perder a vila deles para o exército humano, então eles tentaram revidar, e em resposta, a Lydia assassinou cada morador dali. Homens, mulheres e crianças, todos, sem exceção. Ela tentou se justificar dizendo que as pessoas que ela matou eram só demônios, mas ela ainda se arrepende das ações dela até hoje. É por isso que ela decidiu que vai trazer paz a este mundo como uma de suas heroínas. E assim que isso for feito, ela vai morrer uma morte lamentável e miserável. Essa é a escolha que ela fez para expiar os pecados dela, então ela não quer que ninguém a salve quando chegar a hora de ela morrer. O dia da batalha finalmente chega e todo mundo já começou a avançar para derrotar o exército do Lorde Demônio. No entanto, o Ard não está em lugar nenhum, e a Sylphie está furiosa porque ele os abandonou. A Lydia diz para ela não se preocupar porque ela tem certeza de que o Ard tem um bom motivo para não estar aqui, mas, por via das dúvidas, ela vai procurá-lo. Enquanto isso, o Ard se encontra com o Lorde Demônio das Ruínas, e sobre a proposta dele, finalmente decidiu a resposta. É verdade que ele quer salvar a Lydia, mas ele não acha que seja a coisa certa a fazer aqui, já que a Lydia não quer ser salva. Ela quer morrer para criar um mundo cheio de paz e prosperidade, então o Ard não tem o direito de tirar esse desejo dela. O Lorde Demônio acha uma pena que o Ard não vá se juntar a ele, mas já que é esse o caso, então eles vão ter que lutar até que só um permaneça. O Lorde Demônio começa o ataque dele lançando um laser de incineração debaixo do Ard, e quando ele desvia, é atingido por uma tonelada de círculos parecidos no ar, mas eles são fáceis o suficiente para o Ard dissipar. O Ard então contra-ataca com um feitiço de campo de gravidade, mas o Lorde Demônio também consegue dissipar o feitiço. Então parece que esses dois estão num impasse, mas o Lorde Demônio veio preparado para uma situação dessas. De volta à vila, a Iriana e a Dini foram deixadas para trás porque a batalha era perigosa demais para elas. Mas de repente a Latima se aproxima delas e diz que o Ard tem uma missão super especial para as duas. A Iriana e a Dini ficam super felizes em ter algo para fazer, então elas acreditam na Latima e a seguem para dentro da floresta. Lá, a Latima explica que o Lorde Demônio tem uma forma de imortalidade, que ele consegue separando a alma do corpo. Uma pessoa só pode morrer quando a alma e o corpo são danificados ao mesmo tempo. Então ela diz que o Ard precisa delas para se infiltrar no castelo do Lorde Demônio e liberar a alma dele, para desfazer a imortalidade.
Elas fazem o que lhes é dito, e eventualmente localizam a alma do Lorde Demônio. Mas quando tentam destruí-la, caem numa armadilha e são amarradas. Tudo isso fazia parte do plano do Lorde Demônio, e ele até mostra pro Ard uma transmissão de vídeo ao vivo das garotas presas no porão dele, antes de pedir a ele mais uma vez para se juntar a ele e salvar a Lydia. O Ard pergunta o que vai acontecer com a Irina e a Dini se ele não o ouvir, mas o Lorde Demônio já teve uma Irina e uma Dini dele, então ele não vai machucá-las. Essa é a forma dele de dar ao Ard uma desculpa para ir contra os desejos da Lydia e salvá-la. No entanto, o plano do Lorde Demônio falha porque a Lydia aparece no castelo para resgatar a Dini e a Irina, e com a força dela, ela consegue facilmente aniquilar cada demônio que estava lá, além de destruir o vaso da alma do Lorde Demônio. Agora o Lorde Demônio perdeu todas as cartas na manga dele, mas ele ainda pergunta pro Ard uma última vez se ele está disposto a se juntar a ele para salvar a Lydia. Mas a resposta do Ard não mudou. Além disso, ele sabe como o Lorde Demônio pensa. Então ele está ciente de que a verdadeira razão pela qual o Lorde Demônio está se esforçando tanto para salvar a Lydia é porque ele quer se livrar da culpa de tê-la matado, morrendo no lugar dela. E embora isso possa ser verdade, o Lorde Demônio não vê problema nenhum em querer salvar a Lydia, mesmo que seja, no fim das contas, por uma razão egoísta. E já que eles não conseguem concordar sobre o que é certo fazer, ele e o Ard invocam as espadas deles para duelar um contra o outro até a morte. O Lorde Demônio encurrala Ard numa situação bem complicada, e está prestes a cravar a lâmina no peito dele. Mas de repente, a alma de Lydia surge e começa a segurá-lo, pois não é isso que ela deseja. E essa brecha foi tudo o que Arne precisava, então ele aproveita para apunhalar o Lorde Demônio no peito. O corpo do Lorde Demônio desaparece após sua morte, e como Arne completou a missão que Deus lhe deu, seu corpo também parece prestes a sumir desta linha do tempo. A mesma coisa acontece com Irina e Dini, então Lydia percebe que eles devem estar voltando para o tempo deles. Ela já sabia por Verda que eles eram viajantes do tempo, e antes que eles partam, há algo que ela quer perguntar. Seu único objetivo é pavimentar o caminho para um futuro de paz, então ela quer saber se o futuro em que eles vivem é realmente pacífico. Irina e Dini garantem a Lydia que o futuro é simplesmente espetacular. Há algumas ameaças aqui e ali, mas no geral é uma época maravilhosa para se viver, e Lydia teve um papel gigantesco na construção desse mundo, então eles são muito gratos a ela. Ard, Irina e Dini então desaparecem dessa linha do tempo e acordam de volta em seus assentos no ônibus, quase como se nunca tivessem saído, mas eles se lembram vividamente de tudo o que aconteceu durante a viagem ao passado, e estão aliviados por estarem de volta em casa. Fim. E para não perder a próxima dose de emoção, ou de pura zoeira, inscreva-se e ative o sininho.